Quer riquezas, fartura, uma vida boa? Deixa like. Aliás, vale até a pena dizer isso, tem um excelente documentário, série documental na Netflix, filmes que marcaram a época. Ah, bom demais. O Duro de Matar é um dos filmes que tem um episódio só sobre ele. É muito maneiro esse documentário, cara. Realmente os caras entrevistam uma galera, falam sobre a questão do roteiro, bastidores da filmagem. É muito, muito bom. E sobre o Duro de Matar, né, completando, na verdade, realmente eles era uma aposta, né, porque eles queriam trazer um brucutu, né, e aí trouxeram o Bruce Willis, que era um cara romântico, e foi até engraçado, porque o primeiro cartaz não tinha o Bruce Willis. Aí começou a fazer sucesso o filme por causa dele, que a mulherada achava ele charmoso e tal, e aí botaram ele de novo no cartaz em cima da hora, sabe? Então, assim, foi a história desse filme é muito, muito legal mesmo, cara. O Bruce Willis, ele é um homem que eu tenho muito respeito, porque ele é calvo desde adolescente, ele sempre foi calvo. Tu nunca viu uma foto do Bruce Willis sem ser calvo, tu pode procurar. Todas as fotos dele, ele vai ter aquela puta entrada. É meio calvo, é aquele entradão, né? Ele já estreou assim. É, uma baita entrada. E ainda assim, ele era o galanzão. Então, tipo assim, nunca ninguém questionou a beleza dele, mesmo tendo aquela... Dos carecas que elas gostam mais, não tem essa coisa? Eles dizem que gostam dos carecas. Nunca ninguém falou que é dos calvos que elas gostam, né? Mas e calvo? Calvo, pior ainda. Calvo é pior ainda. O careca pelo menos aceitou, né? O calvo fica tentando, é um bagulho lamentável. Eu não sei se o Bruce Willis, ele entra como um galã. Eu acho que ele tinha um charme. Claro, cara, claro que sim. E o que pegou muito a galera é que ele era o everyman. Ele justamente não é um Brad Pitt, ele não é uma Sharon Stone, entendeu? Que os homens e as mulheres olham e falam assim, cara, eu nunca vou ser essa pessoa. O Bruce Willis é um cara que ele é bonito, ele é charmoso, né? Porque a beleza vem de vários elementos. E aí o homem, ele olhava para aquele cara e falava assim, eu podia ser esse cara aí, né? Salvando o dia, recuperando ali o casamento, dando tiro em bandido. Então acho que foi muito mais disso do que se ele fosse um cara pintosão, bonitão. Ele tem uma cara meio de Homer Simpson, né? É mesmo? É? Aliás, o próprio Duro de Matar fala sobre isso, né? A esposa dele, ele tá meio mal no casamento, a esposa viaja, ele briga com ela, né? Tem tudo a ver com o que você tá falando mesmo. Assim, o Duro de Matar, ele, na minha visão, ele sobrevive bem. Esse é um filme que eu revejo, assim, eu diria que a cada... plenamente. Né? Cada 3, 4 anos, assim, você vê uns trechinhos e tal, ou se não, vê ele inteiro. De novo, por causa da comédia, né? Facilita bastante. Eu não acho que é só comédia, não, cara. Eu acho que o texto é bom, eu acho que a direção é foda pra caralho, eu acho que ele é um filme sólido. O Duro de Matar tem pouca comédia, né? Ele tem pouca, Eu não falei só comédia, mas ajuda. Entendi. Ajuda. É porque não se leva a sério, entendeu? Isso é bom. É bom pro filme envelhecer bem. Quando um filme se leva a sério, isso não é exatamente um problema, tende a envelhecer um pouco pior, eu acho, sabe? Mas tem um lance no Duro de Matar que a gente pode trazer um outro filme pra comparar, que é as sequências de ação. A ação do Duro de Matar funciona. Agora, pega um filme do Van Damme. Um filme que vocês gostem do Van Damme. Eu diria qualquer filme do Van Damme. Cara, não dá. Não dá. Quando tu assiste a ação da parada, não dá, cara. É muito ruim, velho. Era muito fake, né? O filme Cyborg, o Dragão do Futuro, tem uma das ações mais cachorras que eu já vi no filme, cara. Não tem nada que preste no filme, velho. Mas aí é ruim, porque é ruim mesmo. Não, mas na minha memória era muito foda. Pô, mas tu pegou, acho que o pior filme do Van Damme, cara. Mas Cyborg é ruim. Esse do Cyborg é aquele que é um apocalipse, né? Ele é muito ruim. Mas e o Grande Dragão Branco? Pois é, vamos lá. Esse é ruim pra caralho! Não é ruim. Tá maluco. Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Olha, eu vou dizer uma coisa, com todo o respeito do mundo que eu tenho por todo mundo que tá nesse podcast, tá? Eu adoro a do Grande Dragão Branco, eu acho muito legal. Mas, cara, bota as cenas da luta hoje em dia. Se vocês reclamam do que o Zack Snyder faz em slow motion hoje em dia, o que o Grande Dragão Branco fazia nos anos 80 era um pecado, velho. As lutas, elas são muito, assim, a plasticidade em primeiro lugar. Elas não têm absolutamente nada de realidade, né? Elas são super exageradas, o cara fazendo um espacate no ar, o suor voando. Mas eu acho que, assim, é uma história bem básica que não ofende. Eu acho que é por isso que ele passa na nostalgia, mas realmente não é um filmaço. É a adaptação do Mortal Kombat pro cinema, né, pô? Tá, mas então o que vocês estão me dizendo é que não é possível lutar imitando um macaco.
É isso? Olha, até tem lá o Drunken Monkey, né? Do Kung Fu lá, o estilo. Aham. Dá pra você dar uma enganada. Eu acho maneiro. Tem que ver por época também, né? De novo, eu acho que também envelhece pior, porque é um filme que se leva a sério, né? Então, tudo bem, a gente vê com aquelas ressalvas e tudo. Mas, cara, lógico, tudo da época, né? Na época você não tinha, por exemplo, Ultimate Fighting, né? Na verdade, dizem que até o Ultimate Fighting foi um pouco inspirado no Grande Dragão Branco, até certo ponto. E você vê ali, né? Quase que um videogame, né? O confronto de vários estilos e aquela coisa de ser meio escondida, tudo. Claro, as lutas não tinham esse impacto porque até as técnicas, né, foram evoluindo. Você vê, por exemplo, a primeira vez que eu assisti O Gladiador, aquela câmera frenética, eu achei difícil de entender, achei confuso e não consegui captar muito bem. Hoje em dia é normal você ver aquela câmera, né, frenética, confusa, tudo, porque as técnicas vão evoluindo. Então, se você pegar naquela época, os filmes de luta eram bem mais precários do que hoje em dia, né, as coreografias e tal. Então, tirando isso, vale a pena, mas tem realmente esse problema. Mas Dudu, e os filmes do Bruce Lee dos anos 70 e tal, que são bem mais antigos até do que o próprio Dragão Branco, e, pô, cara, a luta é muito melhor que do Grande Dragão Branco, sabe? Não tem nem comparação. O que mais me pega no Grande Dragão Branco, se alguém pegar e ver os vídeos recentes e tal, é que eles dão cada soco que pega sei lá, um palmo de distância do rosto, ou é câmera lenta pra caralho, que nem o Afonso Solano falou, não tem técnica de luta, né? O Chong Li lá, ele mais fica fazendo posição de bodybuilder do que lutar, né, velho? Mas você pegou o exemplo máximo, né? Você pegou o exemplo do Bruce Lee, que ele se tornou o Bruce Lee por isso, porque ele era... Não sei se era bom lutador, mas pelo menos bom coreógrafo ele era. Ele era muito rápido. Que isso? E aí, claro, você pegou o exemplo que não tem como comparar, entendeu? Só você pegou outros filmes, por exemplo, que eles faziam aquela técnica que já era uma técnica que estava batida, que é aquela de você até lutar lentamente, mas a câmera acelera. Isso dava uma sensação até interessante, assim, pra quem gostava de filme de luta. Mas enfim, é claro, eu concordo que tem seus problemas e que hoje em dia tá datado, mas acho que pra época funcionava bem. É que até onde eu conheço, assim, da história dos filmes de arte marcial, inclusive tem outro documentário bem legal, não sei se vocês conhecem, que é Luz, Câmera, Kung Fu, que fala sobre os filmes de Kung Fu lá da China, no começo ali, dos anos 60, as atrizes que faziam as heroínas, é muito legal. Eu acho que o Bloodsport, né, o Grande Dragão Branco, ele, na verdade, tomou uma escolha de optar por uma luta muito clara, muito lenta, e que realmente a gente não gosta tanto, né? A gente era mulher que gostava tal, porque esse estilo de fazer filme lá na China é um estilo muito rápido, cara. É uma parada muito... Fora que você não tinha pessoas no Ocidente que fizessem aquele tipo de coreografia. Era uma parada muito particular de lá, que vinha pras Américas como filme pirata, né? Passava na televisão. Era uma coisa considerada esquisita ainda, se você voltar no tempo. Então eu sempre enxerguei esses filmes assim de luta desse período dos anos 80 como uma ponte pro que viria depois, até com o próprio Jack Chan, entendeu? Uma introdução lenta a esse estilo de fazer filme que hoje a gente tem, tipo John Wick, ele é absolutamente coreografado naquele esquema lá dos caras lá da China dos anos 60, com adaptações, evidentemente. Faz sentido o que eu quero dizer? Sim. Faz. Eles tinham mão de obra pra isso, né? Mão de obra entre aspas pra isso, porque Kung Fu meio que um esporte nacional. Você citou o Jack Chan, eles tinham o famoso teatro chinês. Essa coisa do teatro chinês é até um pouco bizarra, cara, que aliás o Jack Chan foi criado no teatro chinês, eles pegavam até uns moleques órfãos mesmo, botavam dentro do teatro chinês e iam treinando os moleques desde 5 anos de idade ou menos. E aí se tornava um cara como o Jack Chan e tinha muita mão de obra pra fazer filmes assim, de Kung Fu, como você tá falando. Às vezes os caras nem eram grandes lutadores, mas sabiam dar aquelas piruetas e tal, aqueles chutes altos, e tinha muita coisa lá. Coisa que nos anos 60, pelo menos, não existia nos Estados Unidos. Né? Porque o próprio Van Damme nesse filme, ele tem essa coisa de que ele é treinado por aquele velho trope, né? Assim, é o ocidental que é treinado por um oriental nos caminhos do Oriente. Né? Você lutará sem enxergar e tal. Que, inclusive, o Hermes Renato usou isso muito bem na Fura do Cotoco, que é um dos curtas deles, que ensina muito esse lance de como é que é o ensinamento do mestre mais velho e tudo mais. É genial, velho. Seus golpes não podem ser nem tão rápidos quanto uma chita, nem tão lentos quanto uma lesma, porém pesados como uma
porpeta. Tá, mas assim, ó, eu acho que na real a gente tá tentando ver se eles envelheceram bem, né? Vocês acreditam que a maioria que assistiu quando era criança, né? O Grande Dragão Branco. Esse filme maravilhoso que fez... Era meu filme favorito de infância, tá? Inclusive, tem a melhor cena de homem cego da história, né? Tem, maravilhoso. E vocês acreditam que uma criança que nunca assistiu ele, zero influência, ela vai assistir esse filme hoje e ela vai se divertir? Cara, é que os tempos são outros, né? Hoje, Olha aí, se o Dudu. filme tem mais de 15 segundos, a criança já fica entediada, né? É verdade. É. Tem que ter 15 segundos, dá pra passar pra próxima cena, alguma coisa assim, entendeu? Se não couber no TikTok, já era, né? É que é muito diferente, né, cara? Olha as coisas que a gente consumia na TV, tipo...